Faremos a leitura a partir do versículo 6. 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, te agradecemos e lhe suplicamos nesta noite que venha nos abençoar com o conhecimento da Tua palavra e de maneira muito prática que possamos aplicá-la em nossas vidas e para isso pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, é o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Segundo sábado de maio, dando continuidade ao mês da família, semana passada nós abordamos um pouco a questão dos desafios, que são gigantescos. Mas, por maior que seja o gigante, quem está conosco é muito mais forte e nos capacita a enfrentar qualquer tipo de gigante. Por isso, incentivados por aquele que é por nós, eu os convido nessa noite a conversarmos um pouquinho, trocarmos algumas experiências acerca da maturidade na criação de nossos filhos. O tema dessa noite é pais maduros. E é interessante que essa parte do Deuteronômio, ela parece que é algo tão óbvio, tão simples e tão aplicável, sendo que na verdade não é tão simples assim. O texto diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Está falando da lei de Deus. Todas as palavras. Aí continua o texto. Ensine-as com persistência a seus filhos. Quem é capaz de ensinar alguma coisa a alguém? Aquele que primeiro aprendeu. Ninguém ensina aquilo que não sabe. Não tem como fazer isso. Eu lembro, uns 10, 12 anos atrás, eu fui com a Dani e alguns irmãos da igreja, numa dessas palestras, acho que foi lá na primeira, Batista, e o palestrante, ele nos desafiou quem estava na plateia, a trocar um bebê, era uma boneca no caso, com uma fralda dessas antigas, convencionais, de pano. Então, hoje em dia a fralda é fácil, você coloca a criança, tem não sei, eu acho que se não tiver nada eletrônico ainda hoje, né? Mas até quando os meus filhos usavam fraldas, você tem lá um adesivo, fechou, acabou. Mas antes dessas fraldas descartáveis, era aquela de pano, fralda de pano. E havia toda uma estratégia, um mecanismo, era quase uma dobradura o negócio, para você colocar a fralda, colocar o broche, o alfinete, não sei o que era. E realmente poucas pessoas conseguiram fazer isso. Aí a Daniela foi lá na frente e ela conseguiu fazer rapidinho, mas não pergunte para mim se eu sei fazer ou não sei fazer. O texto fala, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso só é possível se a palavra de Deus, a lei do Senhor, estiver em nosso coração e na nossa mente durante o dia, durante a noite, durante as coisas que nós vamos fazer. Não tem como guardar na estante, como fazemos com as Bíblias, e sacar apenas no domingo à noite. A palavra de Deus tem que estar aqui no coração, porque senão não é aplicável. Dificilmente a pessoa acaba aplicando a palavra do Senhor se ela só a tem durante um curto período de tempo, uma vez por semana. Obviamente eu não vou fazer isso com você, mas seria fácil encontrar Ageu, Naum, Abacuque, sem consultar ali no começo da Bíblia o índice? É mais complicado.
Porém, seria fácil se nós manuseássemos com mais frequência esses livros. A palavra do Senhor, ela vai se tornar mais fácil conforme o manuseio se torne constante em nossas vidas. Amarra é como um sinal nos braços, prendas na testa, que é para que não seja esquecida mesmo em nenhum lugar. Escreva nos batentes das portas da casa de seus portões. Por quê? Onde você olhar, você vai enxergar essa lei de Deus. Mas os desafios são enormes, os gigantes são também dificílimos e muito fortes. Mas a palavra dessa noite, ela é mais uma reflexão que eu trago para vocês. Pois é a grande necessidade para a família funcionar, ela não está no tamanho dos gigantes a serem enfrentados, mas na capacidade, na habilidade dos seus enfrentadores, daqueles que manuseiam bem a palavra, a espada, a lei do Senhor, para derrubar esses gigantes que são numerosos e muito grandes. E dentro do seio da família, qual é o alicerce primeiro? No núcleo familiar. É o pai e a mãe. Deus é a base e a coluna do lar é o pai e a mãe. Só que se o pai e a mãe, eles não souberem o que estão fazendo, a coisa complica. Fica complicado. Não sei se, acho que já cantaram aqui as crianças alguma vez, havia um menino torto, como que era? Um hominho torto? Como? Um homenzinho torto. E o que mais? Morava numa casa torta. Andava num caminho torto. Só a vida era torta. Um dia aí continua a música, né? Mas, quer cantar aqui na frente? Mas um dia encontrou Jesus e a sua vida endireitou. Eu não sei se eu que tenho toque, então eu venho aqui e eu costumo alinhar as coisas, os livros na estante, geralmente por tamanho ou por classificação, e enfim. Imagina eu morar numa casa torta, com um pai torto e uma mãe torta. A vida será como? Reta? Dificilmente será. Já ouviram falar da história do Robertinho? Já? Vou compartilhar com vocês. Gente, os exemplos aqui citados é mera ficção. Se adequar a carapuça, sirva. É para você também. Mas não é pensando em nenhum de vocês. Robertinho era um menininho de 8, 9 anos de idade, que era daquelas crianças terríveis. Terríveis, terríveis. O menininho torto. Mas pensa no menininho torto. Era o Robertinho. O Robertinho, quando a mãe marcava médico para ele, aqueles médicos de rotina no pediatra, a secretária preparava o médico, já a psicologia, o emocional do médico, já colocava lá uma maracujina para o médico. Por quê? O Robertinho era a criança que chegava para ser atendido e o médico atendia na hora, porque senão ele destruía a recepção do consultório. Ele subia em tudo, quebrava a planta que estava ali no enfeite do vaso, ele rabiscava a parede, arrebentava com tudo. Entrava, ele mexia no estetoscópio, ele mexia no bloco de receita do médico e reclamava e brigava. Um dia a mãe marcou consulta para o Robertinho e lá foi ele, para consulta. O médico falou, não posso, ossos do ofício. Só que na consulta o médico percebeu o seguinte, que o Robertinho ele precisaria também ser atendido por um dentista. A mãe falou que o menino estava reclamando já, ele olhou, ele não era dentista, ele falou, quem que eu vou perder a amizade indicando o Robertinho? Ele pensou num amigo dele, indicou o Robertinho, e a mãe levou o Robertinho no dentista. Obviamente que essa mãe era aquela mãe passiva. Robertinho sobe na mesa do médico. Robertinho, desce da mesa do doutor, Robertinho. Cala a boca! Robertinho, não fala assim com a mamãe, Robertinho.
chegou no dentista. O dentista já é uma pessoa experiente, viajada, com o trato com as crianças, principalmente desse naipe. Ele falou, senta aqui na cadeira, Robertinho, eu vou ver qual é a situação dos seus dentes. Então, o Robertinho falou, não sento. O dentista disse, por favor, senta aqui. Olhou para a mãe já um pouco embaraçada, falou, Robertinho, senta na cadeira do dentista. Não sento. O dentista falou, mãe, espera lá fora. Robertinho olhando para o dentista. O dentista olhando para o Robertinho. Falou assim, menino, senta na cadeira. Não sento, não sento, não sento. Senta, não, senta, não, senta, não, senta. Não, e se continuar falando, tira a roupa. O dentista falou, pode tirar. Robertinho tirou a camisa, tirou o sapato, tirou a meia, tirou a calça, ficou só de cueca. O dentista olhou para ele e falou, senta na cadeira. Eu vou tirar toda a minha roupa. Pode tirar. O Robertinho olhou pro dentista tipo assim, acho que ele está duvidando de mim. Tirou. Menino pelado na frente do dentista, falou. O dentista falou assim, acabou a roupa? Tira a roupa? Acabei. Então senta que eu quero ver seus dentes. O menino olhou desconfiado, sentou, quieto. O dentista fez o que tinha que fazer. Acabou. Ele abriu a porta e falou, pode ir. O Robertinho falou, e minha roupa? Falou assim, sua roupa, sua mãe vem buscar na segunda-feira que eu entrego. Dali a pouco, sai o Robertinho e o dentista. Imagine a cena, o menino todo lá, peladão, a mãe olhando para aquilo, veio perguntar o que aconteceu, né? O dentista falou, ó, assim, assim, assim. A mãe virou pro dentista, encarou, olhou pro filho sem roupa e falou, doutor, muito obrigada. Ele faz isso comigo todas as vezes que eu vou num supermercado, que eu vou ao shopping. Se eu não compro o brinquedo que ele quer, se eu não compro o doce que ele quer, na hora que ele quer, ele fica ameaçando de fazer um escândalo e tirar toda a roupa em público e me fazer passar vergonha. Muito obrigado. Nunca mais o Robertinho fez isso com a mãe, muito menos com o dentista. Por quê? Porque ele não sabia, ele não tinha referências de autoridade. Ele não conhecia o resultado das consequências dos seus atos. Por quê? Porque através de um pseudo-amor que tudo permitia ao Robertinho, ele fazia o que dava na cabeça dele. Até chantagear seu pai e a sua mãe. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é um pouco sobre essa questão da maturidade. E o que é uma pessoa madura? Difícil, né? Um termo complexo. Mas, por exemplo, a dona de casa, que é experiente, ela vai no supermercado, ela vai comprar frutas no mercado. Como ela escolhe as frutas? Ou você, que é homem, também vai lá no supermercado escolher a fruta. Você escolhe pela mais barata? Pela maior?
ou pela mais adequada ao consumo? A madura, a pronta. Não é diferente. O pai e a mãe. Se for muito verde, amarga. Se for muito passado, apodrece, estraga. Tem que ser no ponto. Maturidade é isso, é estar no ponto, é estar preparado. E os desafios que eu listei para essa noite, eu provavelmente não serei capaz de desdobrar, de falar todos eles, são: como realmente amar os seus filhos, pais maduros, como ser um pai maduro, como realmente amar os seus filhos, como desenvolver uma autoestima na vida dos seus filhos, como manter uma disciplina bíblica equilibrada na vida dos seus filhos, como criar um ambiente de amor incondicional em seu lar, como repreender seus filhos sem quebrar o espírito deles, como desenvolver respeito no coração dos seus filhos, como comunicar naturalmente questões necessárias, tais como a educação sexual, honesta, bíblica. E eu vou começar, em primeiro lugar, lendo um versículo, Provérbios 20, versículo 7. E o texto diz assim, Provérbios 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. A felicidade do filho está atrelada à capacidade da integralidade do pai e da mãe, da inteireza no trato paternal, maternal. Como é feliz esses filhos quando os seus pais são maduros. Em primeiro lugar, que eu chamo a atenção não para vocês, mas também para mim, é talvez a maior necessidade do filho, da filha, que é o amor. Mas, obviamente que também é um termo muito abrangente, muito complexo. Eu vou citar apenas algumas facetas dessa necessidade, que é o amor aos filhos. Como demonstrar esse amor? Em primeiro lugar, duvido que um pai ou uma mãe não ame seu filho. Pelo menos eu duvido no nosso meio. Você ama o seu filho? Você ama a sua filha? Então, se você ama, você tem que pensar em algumas questões para demonstrar esse amor para ele ou para ela. Em primeiro lugar, é demonstrar esse amor como? Sugestões. Como demonstrar o amor pelo filho e pela filha? Como? Educando. Mas é abrangente esse termo. Termos práticos. Levanta a mão. Dizendo não, colocando limites. Sim. Sim. Abraçando? Sim. Alimentando? Sim. Sim. Mas como um filho sabe o que é amor? A criança, você tem filho pequeno, Luciana. Ele vai crescer, ele não veio com esse dado computado em seu cérebro. Ele vai aprender o que é amor. Como ele vai aprender? Um filho, ele vai aprender o que é amor olhando para os pais. E o que se vê em primeira mão na vida de um pai e de uma mãe? É o seu casamento. É o seu casamento. Sendo um modelo, uma esposa que se ama e que se respeita.
Isso é uma demonstração de amor para com o filho e já é a construção no coração desse filho acerca de como ele deve amar seu futuro cônjuge, como ele deve amar as pessoas. Não adianta dizer assim, filho, filha, eu amo você, e fazer o contrário, e mostrar o contrário. Nós queremos que os nossos filhos sejam como? Pais. Eduardo, uma virtude você gostaria dos seus filhos? Fidelidade. Guardem isso. Fidelidade. Tá? Sérgio, uma virtude. Companheirismo. Alexandre. Amar a Deus. Fidelidade, companheirismo, amar a Deus. Vão guardando que eu não guardo, hein? Vamos lá. Um outro pai. Um voluntário agora. Seja responsável. Ok? Ricardo, fala. Amizade. Seja um bom amigo. Certo? O que mais? Carinhoso. Honesto. Paciente. Justo. Correto. Não são virtudes que nós desejamos para os nossos filhos? Agora, quem disse primeiro, o Eduardo? Fidelidade. Como nós queremos que os nossos filhos sejam fiéis, em primeiro lugar, a Deus, ao seu futuro cônjuge, aos amigos, à igreja, aos irmãos. Se no casamento o pai e a mãe não demonstram fidelidade um para com o outro. E eu não estou falando só a fidelidade conjugal, a traição dita propriamente. Porque existem infidelidades que vão além da carnalidade. A lealdade, a fidelidade são irmãs que andam de mão dadas. Quando o filho ou a filha olha para a mãe e vê que a mãe não é leal ao marido, ela chega na casa da avó, esculhamba o marido para a avó, para a tia, para a amiga, no telefone. E aí o marido chega, ela fala, ô querido, como foi seu dia? Paixão. Aí tem os apelidos, né? Qual de vocês aí, os dois casais? Ah, Jéssica. A Jéssica, certo. Amor, príncipe. Opa, é verdade, esqueci dessa. Aí chega o Bruno em casa, oi príncipe. Hã? Falou com a mãe, chamou de sapo para baixo. Chegou em casa, oi príncipe. O filho, a filha está ouvindo aquilo lá. Isso daí também é infidelidade. Também é infidelidade. Companheirismo. O marido, a esposa está doente, com filho pequeno, a casa de ponta cabeça e tem compra para fazer no supermercado, o almoço não está feito e o camarada está lá no videogame. Ô varão, vem cá me ajudar. Espera aí, eu estou matando o chefão. Estou passando de fase. Sendo um exemplo de marido, um exemplo de esposa, é isso que os filhos precisam, pois pais maduros, eles são capazes de entender o que é prioridade, e a prioridade é o casamento. E você amando a sua esposa de maneira madura, amando o seu marido de maneira madura, você estará amando o seu filho, ensinando o que é amor verdadeiro para o seu filho ou para a sua filha. 2. Amar incondicionalmente. Pais maduros, eles amam incondicionalmente, devem amar os seus filhos incondicionalmente. Hoje pela manhã, na hora do almoço, mais especificamente, eu estive aqui com a Kelly, nós trouxemos o almoço e mais uma vez eu presenciei
uma fala de um dos adolescentes do projeto. Eles estavam brincando ali, o João estava junto, e eles estavam brincando de cartinha, não sei que jogo que era aquele. E no meio da brincadeira, um dos meninos falou, olha, eu tenho a carta tal. O outro virou, chamou, falou assim, não, você não tem, você é um... O que ele falou, João? Você é um imbecil, você é um idiota. Alguma coisa nesse sentido. Né? Aí o João falou, opa, muita calma nessa hora, não é bem assim. Estava o Paulo, o João, não sei qual dos dois estavam. Mas não é pontual, é uma constante no vocabulário dessas crianças. Qualquer coisinha, você é imprestável, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Por que eles se referem ao seu coleguinha, numa brincadeirinha boba de cartinhas, com termos tão fortes? Porque em suas casas, provavelmente, eles devem ouvir essas coisas. Você é um idiota. O pai falando para o filho, a mãe falando para a filha. Você é uma imprestável. Você não tem futuro. Você não é ninguém, não vai ser ninguém. Você é burro, você é burra. O amor deve ser incondicional. Incondicional. Porque o pai maduro, a mãe madura, ela não romantiza e não vai para o mundo imaginativo do ideal das coisas. O que seria um filho, uma filha ideal? Vanderval, um aspecto de um filho, uma filha ideal. Parabéns, Matheus Larissa. Mas tirando o Matheus Larissa, que é outro nível, filho ideal é aquele que guarda o sapato, não deixa jogar no meio da sala. Né? Não sei, vocês não fazem isso não, né, Larissa? Coloca a roupa no cesto para lavar, dentro do cesto para lavar a roupa. Não é assim? Ajuda a lavar uma louça. Responde quando o pai e a mãe chama e vai ver o que é. Júlia! 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 Aí ela responde. Oi! Oi não, Júlia. Vem aqui. Já vou. Muito tempo depois, ela aparece. A Júlia não faz isso, né, Júlia? A Júlia é uma filha ideal. Uma filha ideal. Não é assim? Que não troca os estudos por Netflix. Filhos ideais. Filhos maravilhosos. Que não responde, que não questiona uma ordem dada. Só responde assim, sim senhor, sim senhora. Não é assim? Filho ideal. Alguém tem um filho ideal? Desse que eu estou falando? O Luan, só o Luan, né? Que parâmetro. Não sou eu que estou falando. O quarto, né? Você não sabe se é o coponto ou se é o quarto. Né? Você está na dúvida ali, né? O que é uma coisa ou outra. Né? Um filho ideal, um filho ideal. Mas o fato é o quê? Não existem filhos ideais. E pais maduros, eles não idealizam aquilo que não pode ser feito. Então os nossos filhos são pessoas. E são pessoas, são pecadores como nós somos. E eles têm as dificuldades que lhes são próprias. Têm os seus limites que lhes são particulares. Então você não pode, não deve jamais amar o seu filho ou sua filha porque ela só tira 10, ele só tira 10 na escola, porque ele é um bom atleta, porque ele é um bom jogador de futebol, de basquete, ou porque, enfim. Não. O amor ele deve ser incondicional e deve se respeitar os limites que os filhos possuem.
E chegar para a criança e saber lidar com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas deficiências. Quais de nós aqui poderiam levantar a mão e dizer o seguinte: eu sou uma pessoa perfeita. Eu nunca esqueço nada. Nunca esqueci. Obviamente tem gente que esquece mais do que outras, né? Mas você nunca esqueceu um compromisso? Nunca esqueceu onde guardou a chave? Nunca esqueceu a bolsa em algum lugar, a carteira? Né, Jonathan? Nunca esqueceu? Por que o seu filho, então, ele tem que ser perfeito? E tem que lembrar de tudo? Né, Lucas? Mas é muito mais do que isso. Existem dificuldades que são mais do que um esquecimento. Uma dificuldade da pessoa, do ser. Nem todos serão Albert Einstein. Seu filho deve ser amado não pelo tamanho do QI, não pela capacidade de realizações físicas, intelectuais. Deve ser amado por quem ele é. Seu filho, sua filha. Simplesmente isso. Mesmo que não vá bem na escola. O contato visual, sim, é algo que pais maduros fazem. Por quê? Porque eles dão um bom exemplo através do casamento, eles amam os filhos, respeitando as dificuldades que esses filhos possuem, e deixando claro isso, olhando para os filhos, não deixando subentendido a coisa. Eu não sei, eu não posso falar minha geração, mas talvez uma geração anterior à minha. É uma geração muito difícil de expressar sentimento. Muito difícil. Então, eu tenho certeza absoluta que eu nunca vi o meu avô falar para o meu pai que amava ele. Nunca vi isso. Nunca vi. Nunca ouvi. Nunca vi essa cena. Eu também nunca ouvi o meu pai falar isso para o meu avô. Pai, eu te amo. Não. Era tudo subentendido. Coisa de homem. Não tapas nas costas. O que significa? Eu amo você do fundo do meu coração. Você é especial, meu filho. Você é especial, meu pai. Leva para pescar. Fica 2 horas em silêncio, dando banho na minhoca. O que significa? Eu amo tanto você que eu trouxe você para pescar. Isso significa que eu amo muito você. Difícil, né? Difícil. O pai e a mãe madura, ele tem que ser capaz de verbalizar, de demonstrar isso para os seus filhos. Ah, mas pastor, como que eu vou falar que eu amo meu filho, eu amo minha filha, sendo que ele quebrou a janela da cozinha e eu já falei 50 mil vezes, não chuta a bola no quintal. Mas espera um pouquinho, o que tem a ver o vidro da cozinha quebrado com o amor que você tem para com seu filho? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o amor não pode ser condicional, condicionado ao comportamento da criança. Se fosse assim, teríamos robôs, não filhos. E como demonstrar esse amor? Várias maneiras. Primeiro, é o toque. Um abraço. Um abraço. Um pai, uma mãe madura, ela demonstra, ensina o que é amor para seus filhos, dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu acho que você é a filha mais perfeita do mundo. Depende, o que é perfeição? Você é perfeitamente amável.
por simplesmente ser a minha filha ou meu filho. Mas como então? Através do toque, através do contato, do elogio, através da comunicação. Já viram aquela brincadeira, acho que agora tem no Facebook? O pai ele diz assim, coloca lá, você que quer namorar minha filha, 2 pontos. Eu tenho uma espingarda, uma pá e um álibi. Entendeu? Quer namorar minha filha? Eu tenho uma espingarda, uma pá e um álibi. Nós temos que falar para os nossos filhos, para as nossas filhas o seguinte, e falar para as outras pessoas. Isso que o Vanderval falou. Olha, nesse quesito de filho eu não tenho o que reclamar. São ótimos. São ótimos. Tem que falar isso. Mas também tem que demonstrar através do afeto demonstrado em gestos de carinho afetivo e físico. Quando o bebê nasce, o que as pessoas gostam de fazer? Principalmente as mulheres. Aquele bebê bochechudinho assim, gordinho. O que gosta de fazer? Beijar, não é? E beija, não é assim? Homem já não, já vai aonde? Na barriguinha. Né? Beija a barriguinha, faz brincadeirinha e tal. E cresce. E depois? Depois vira índio. How? How? Por quê? Porque não é capaz de continuar beijando, abraçando o filho ou a filha. Não se preocupem com o que os outros vão dizer. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava no shopping. E nós temos uma tradição lá em casa de assistir filmes. Quando são lançados lá no shopping, eu vou com as crianças. Agora são traidores, né? Tem aí Júnior, tem Mariana, o pessoal aí, né? Tudo traidor. Mas a gente ainda tenta manter essa tradição. Mas 3 anos atrás eles eram só meus. Só meus. Então o que acontecia? Ah, nós andávamos no shopping. A Rebeca, às vezes abraçada em mim, agarrada. E o Lucas, às vezes também abraçado. E a gente estava lá esperando para entrar, compramos ingresso. A Rebeca foi no banheiro. Quem estava no meu cangote? Um urso. Um urso. Né? E falando, não sei o que e tal. E eu fui lá, fiz um carinho na cabeça dele. E a gente falando, né? Dali a pouco eu percebo uns olhares estranhos para a gente. Mas olhando perto, falando, ah, cara, um é parecido com o outro. Aí se deduz que é pai e filho. Mas por que é tão absurdo isso? Um pai demonstrar carinho público pelo seu filho. Dar um abraço, dar um beijo. Ou sua filha. A cena às vezes é estranha. Eu fui semana passada no shopping com a Rebeca. Aí a gente entra de mão dada. Né? Mas o padrão não pode ser do mundo. O padrão tem que ser de Deus.
Os filhos devem ser amados e devem saber que são amados, e o amor não deve ser condicional, deve ser incondicional, até mesmo pelo que a sociedade diz que é adequado ou não. Obviamente que filhos pequenos exigem, demandam de mais contato físico, abraço, brincadeiras e coisas do gênero. O adolescente é um pouco diferente. Então, tem adolescente que já não quer. Eu não passei por essa fase. Né? Mas tem adolescente que chega no shopping, dá 3 passos para o lado e fala, vai na frente, pai. Vai na frente que é pai pagando, né? Vai à frente. Finge que não conhece. Mas quando você abraça o adolescente, você dá um beijo no rosto do seu adolescente, seu filho, sua filha, o que ele vai falar para você? Provavelmente. Para, pai. Para, mãe. Ah, para. Mas é isso que ele está falando? O que ele está falando? Beija mais. Abraça mais. Eu quero mais carinho. Só não deixa ninguém ficar sabendo. Eu quero mais. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Por quê? Falar que eles vão ouvir falar que eles são derrotados, que eles são perdedores, que eles são imbecis, que eles são burros, que eles não são adequados, eles vão ouvir falar isso a vida toda, pois é assim que o mundo funciona. Mas dentro de casa não pode ter esse linguajar com os filhos. Não. Não. Filhos são bênçãos do Senhor, devem ser tratados como bênçãos. O linguajar deve ser adequado. Adequado. E exercitado. Exercitado. Então você deve olhar para seus filhos e exaltar suas qualidades. Parece que tem gente que só gosta, deixa claro para todo mundo os defeitos. E as qualidades? Quais são as qualidades dos filhos? E aí entra isso que foi dito por vocês. O não, a disciplina, o parâmetro. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Imagina só você falando sim para o seu filho, para a sua filha, todas as vezes. O que vai acontecer? Vai ser péssimo. Vai ser péssimo. Eu li um estudo, foi acho que no Canadá, não me lembro, nos Estados Unidos, 2 escolas estaduais que construíram um playground idênticos. Só que uma das escolas cercou o parquinho das crianças. A outra escola não cercou, deixou aberto. O resultado da experiência é que anos depois, as crianças que brincaram no playground cercado eram crianças muito mais seguras de si mesmas, muito mais confiantes, em detrimento daquelas que brincaram sem cerca nenhuma. Constatou-se que aquelas, a segunda, eram crianças que cresceram, se tornaram adultos preocupados, com medo, inseguros. Hoje é ensinado para nós que amor é liberdade, é dar liberdade para os filhos. Semana passada colocaram a fotografia de um famoso, de uma famosa aí, onde a criança pequena ela rabiscou o apartamento inteirinho. Inteirinho, mas arrebentou com o apartamento.
rabiscou com giz de cera, canetinha, o que tinha na mão, ela ia lá e rabiscava. A mãe tirou uma foto, colocou na internet e falou: eu deixo os meus filhos à vontade, com liberdade de expressão. A sociedade diz que você não deve reprimir o seu filho, porque senão ele vai crescer, vai se tornar um adulto neurótico, incapaz. Você não deve falar não, porque isso vai prejudicar a criança. Por isso que hoje, as crianças, na sua grande maioria, não conhecem aquelas palavrinhas mágicas que a minha geração e a anterior aprenderam. Lembra das palavrinhas mágicas? Quais eram? Por favor, obrigado e com licença. Por favor, obrigado e com licença. Eram as palavrinhas mágicas. E desculpa, né? E me desculpa. Mas sabe por quê, Jéssica? Elas não querem falar me desculpa por coleguinha, porque não vê isso em casa. Não vê acontecendo em casa. Pais maduros, eles pedem desculpas, porque eles não são infalíveis. Não são. Eles pedem desculpa para a esposa, pedem desculpa para o marido e pedem desculpa para os filhos quando estão errados. Eu já contei esse episódio para vocês, mas eu vou repetir por questão de ilustração. Nós tínhamos um hábito muito ruim de comer na sala, assistindo TV. Quando as crianças eram pequenas, Rebeca era bebê, o Lucas, ele tinha acho que uns 3, 4 aninhos. Cheguei do trabalho tarde, bem tarde em casa, e decidimos pedir um lanche. E nós pedimos, e tem toda aquela preparação. Pega o meu, pega o daquela, pega o do Lucas, faz a papinha da Rebeca e vai para a sala. E está todo mundo lá na sala, de repente a gente vai pôr o refrigerante nos copos. Um para mim, um para a Kelly, um para o Lucas. Ok? No que o Lucas vai pegar o copo dele de refrigerante, cai nele, cai no chão, cai no sofá, só não caiu no teto. Parece que o negócio transbordou pela casa inteira. Copo caiu no chão. O que eu fiz? Quase igual o Homer Simpson, né? Deu-lhe uma bronca. Presta atenção no que você está fazendo. Olha o que você fez. Estragou o nosso jantar, estragou o sofá. E aqui, né? 1,80 olhando para uma criança de 4 anos e falando. O que ele fez? Chorou. Chorou. Claro, né? Estava nascendo a barba ainda. Chorou. Fui para a cozinha levar as coisas. E no corredor, acho que o Espírito Santo já vai falando. Voltei para a sala. Ele já não queria comer o lanchinho dele. Chorando. Olhei para a mão dele. Quem é a menor criança aqui? Raquel. Quem que tá? Duda. Duda. Levanta a mão assim, ó.
bem alto, grandão. Não dá para ver. Ah, tá vendo? Olha o tamanho da mão da Duda. Obrigado, Duda. Pode baixar. Você viu que mãozona? É óbvio que eu, com a minha mão, eu consigo pegar um copo de refrigerante com uma capacidade X. E uma criancinha de 3, 4 anos, com uma mãozinha minúscula, não vai ter a mesma força nem habilidade para tal. Como eu vou exigir dela aquilo que ela não pode dar? Então o que eu fiz? Me ajoelhei diante dele, enxuguei as lágrimas dele e falei assim: Lucas, me perdoa. Me perdoa, filho. Me perdoa porque eu não fui justo com você. Eu não foi certo. Não foi culpa sua ter caído o refrigerante. Foi culpa minha não ter colocado num copo adequado. Num copo que não derrubasse. Você perdoa o papai? Ele parou de chorar. Falou, tá bom. Me dá meu lanche? E tocou o barco. Tocou a vida. Seguiu. Sabe quantas vezes depois daquela situação eu vim pedir perdão para ele ou para a Rebeca? Sabe quantas? Não vou dizer um monte, mas algumas. Algumas. E algumas recentemente. Algumas recentemente. Porque a disciplina ela deve vir adequada à coerência. Não é mandar porque eu estou mandando. Às vezes tem que ser assim, né? Por quê? Porque eu quero. Hum? Ah, mas não é justo. Mas não tem que ser justo. Eu tenho que ser seu pai. Tem que ser sua mãe. Justiça você vai ver lá na frente. Mas tem que ser coerente. Tem que ser coerente com o filho ou com a filha. O pai e a mãe madura, ela é coerente, porque senão confunde a cabeça da criança, confunde a cabeça do jovem. E vai tornar um adulto confuso. Então, a cerca, ela não pode estar aqui hoje e amanhã 2 metros para frente ou 2 metros para trás. O combinado é o combinado. E se errou, pede desculpa, mas impõe o limite. Dá o exemplo. Ensina as palavrinhas mágicas através do seu cotidiano, da sua própria vida. Mas como fazer isso? Estando presente. Estando presente. Muitos pais estão ocupados demais. Estão envolvendo-se demais com suas carreiras, com seus hobbies. E vocês já perceberam que o mundo exige cada vez mais de você. Cada vez mais. Não é dar um tablet, um videogame, não é pagar uma viagem que vai transformar seus filhos em bons filhos. E nem você receberá o título de ser um bom pai e uma boa mãe. Tempo e atenção é necessário. E pais maduros sabem disso. Sabem disso. Nós vivemos num mundo
onde as mulheres, elas querem ser iguais aos homens. Isso não é bíblico. A mulher não foi feita para ser igual ao homem. E antes de você tacar fogo na minha fotografia, me xingar, esculhambar, eu vou dizer o seguinte: a mulher foi feita para ser complementar ao homem e vice-versa. Por isso que são interligados. Deus fez a mulher da costela de Adão, para que ambos dependessem um do outro. Eles não são iguais, são complementares. O homem complementa a mulher complementa o homem. Mas nesse afã de ser igual, esquece do seu papel principal, que é complementar. E aí, infelizmente, eu vou colocar a minha posição, que eu entendo que seja bíblica, tá bom? Se você pensa diferente, tudo bem. Mas eu entendo que se não for necessário, a mulher ajudar nas finanças de casa, ela deve optar por não trabalhar nos primeiros anos de vida dos seus filhos. Se ela tiver esse privilégio, é bênção de Deus na vida dela e dos filhos. Ah, mas pastor, tem que trabalhar. Aí é diferente. Aí tem que ser auxiliadora idônea. Tem que ir mesmo para a guerra. E Deus vai, de um jeito ou de outro, vai abençoar. Mas se não é o caso, se Deus está dando condições, talvez não trocar de carro, ou não fazer uma viagem, mas a mãe ficar cuidando do filho pequeno, ali recém-nascido, nos primeiros anos de vida, e essa mãe, esse pai, opta por colocar a criança na creche, com a babá, com a avó, com a vizinha, não importa com quem, isso não é amor. Mas, pastor, o senhor não entende. Eu estou fazendo isso porque eu amo meus filhos e eu quero que eles tenham uma vida boa. Como que eu vou pagar a natação? Como que eu vou pagar o curso de inglês depois? Como que eu vou comprar o tênis, a roupa da moda? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Fabrício, quantos anos você tinha quando você comprou o seu primeiro, você teve seu primeiro computador? Em 2016. 2005. Bruno, quantos anos você tinha quando você teve internet na sua casa? Serve a discada. Em 98. E antes disso, vocês não viviam? Não, era uma depressão terrível, incontrolável. Era assim? Quem aqui tem TV de tubo? Aquelas grandonas. Tem. Quando eu me casei, a gente não tinha televisão. Aí meu avô, ele falou, tem uma televisão parada lá em casa, vou dar para vocês. Eu falei, que legal. Era uma Telefunken, branco e preto. Eu vou falar, não, vô, obrigado. Levamos a televisão. A gente ficou com aquela televisão um tempão. E aí? A gente morreu? Aí depois a gente comprou essas de tubo 29, 600 quilos.
600 quilos. O ladrão hoje entra, não, nem olha. Nem aguenta levar o negócio. Não é? Não quer. Mas e aí, morreu? Hoje é controle remoto para tudo. A TV é controle remoto, o ar é controle remoto, o carrinho é controle remoto, tudo é controle remoto. Quando eu tenho a idade do Jean, eu era o controle remoto. Meu pai falava, põe na Record. Eu levantava lá e apertava, põe na Record. Aí sentava, ele olhava, não gostei desse programa, põe na TVS. Na época era TVS. Ah, é. Aí levanta o controle remoto e vai lá e aperta. Põe na Manchete. Não, Tupi também não, né? Aí levantava o controle remoto e ia lá apertava o controle remoto. Então, se o seu filho não tiver um tablet, não tiver o joguinho, o videogame moderno, ou um celular que agora todo mundo tem que ter, ele não vai morrer. Ele não vai ser menos amado por causa disso. Então você pode, mãe, ficar em casa com seu filho, se for possível, e não dar essas coisas e dar o seu tempo, a sua atenção para o seu filho. Se você discorda, eu respeito você, mas eu entendo que isso é bíblico. Eu vou correr aqui que... Sabe aquela expressão, filho de peixinho, peixinho? Será? Será? Seria bom que fosse. Porque nós temos esse privilégio de moldar os nossos filhos, se nós formos maduros. De moldar os nossos filhos e passar valores para os nossos filhos que eles irão carregar para o resto de suas vidas. Eu postei essa semana uma frase que eu acho que é muito verdadeira. Muito verdadeira. E eu ouvi acontecendo na vida dos meus filhos. A frase que eu postei era mais ou menos assim. Um filho pode esquecer uma advertência, mas ele nunca vai esquecer um elogio. Nunca vai esquecer um elogio. Nós temos o privilégio de falar para os nossos filhos e mostrar para os nossos filhos onde pisar, quais pedras são perigosas, quais não são. Nós podemos passar para os nossos filhos padrões de paternidade, de masculinidade, de feminilidade, de maternidade, padrões de cristandade para os nossos filhos. Porque não adianta falar assim, filho, vai para a igreja. Filho, você precisa de Deus. Filho. E chegar no domingo, você não vir para a igreja. Você não servir ao Senhor. Você pode ser exemplo para o seu filho, para a sua filha. E uma das coisas que chamam a atenção são as falas dos nossos filhos. Eu fico muito preocupado quando eu ouço algum filho de alguém falar para mim o seguinte, pastor, eu não quero me casar. Eu fico muito preocupado. Eu não quero me casar. Ou eu não quero ter filhos. Eu me preocupo muito com isso. Mas me alegra bastante quando eu ouço também, quando eu ouvi falar de mim.
quando eu ouvi a minha filha falar que queria ser igual à minha esposa. Você sabe o que isso significa? Uma filha falar, eu quero ser igual à minha mãe? Ou um filho falar, eu quero ser igual ao meu pai? Significa muito. Principalmente porque nós somos pecadores. Significa que o amor superou uma multidão de pecados. Nossos pecados. Você acha que eu falei com meu filho naquele dia que eu briguei com ele porque ele derramou refrigerante? Não. Eu errei com ele muitas vezes, errei com a minha filha muitas vezes. Mas os meus erros se tornaram mínimos diante das minhas afirmações de amor para com eles. Um pai, uma mãe madura não se cria do nada. É uma caminhada. E como se aprende? Olhando para quem já caminhou à nossa frente. Porque nem todo filho de peixe, peixinho é. Mas todos nós temos a oportunidade de construir no coração dos nossos filhos aquilo que nós entendemos que seja muito importante. Não adianta falar, filho, faça isso, faça aquilo. E não dar subsídio para eles. Não adianta. Um pai, uma mãe madura, vai saber que o filho não é perfeito, a filha não é perfeita, mas vai saber o seguinte, filho, senta aqui, vamos conversar. Fala o que está acontecendo. Explica o que foi. E mesmo que foi algo errado que o filho ou a filha fez, um pai, uma mãe madura, vai falar, tá bom, como a gente vai resolver isso? Mas para isso, tem que ter coragem. E como eu disse, né? Estou na metade do estudo que eu preparei. Vai ficar por ano que vem. Mas eu vou encerrar com, talvez, com o Robertinho. Vou encerrar com o Robertinho. A mãe do Robertinho não tinha coragem. Coragem. Nós precisamos ter coragem para mudar as nossas vidas, para que as nossas vidas sejam exemplo para os nossos filhos. Nós temos que ter coragem para mudar a nossa agenda, as nossas prioridades para estar presente na vida dos nossos filhos. Ir lá no colégio, falar com a diretora, quantas vezes for necessário. Ir lá no futebol, ir lá no balé, onde quer que seja, estar presente, sempre que possível. Estar entrando no Facebook, ver quem são os amigos, quem são as amigas, o que está postando, o que está curtindo. Acompanhar o que está ouvindo, o que está assistindo, com quem está saindo. Tem que ter coragem para isso. Porque demanda esforço e tempo. Coragem para ser exemplo de cristão. E falar o seguinte, vem cá, vamos orar sobre esse assunto. Talvez, filho, talvez, filha, pai, o papai, a mamãe não possa falar para você, faça isso, faça aquilo, porque nós não sabemos. Mas nós podemos perguntar para quem sabe. Vamos orar. Qual foi a última vez que você orou com o seu filho? Com a sua filha?
Qual foi a última vez que você orou com seu pai, com sua mãe? Precisamos ter coragem para chegar e falar assim: não, não. Mas pastor, se eu falar não, ela vai se revoltar, ele vai se revoltar. Dependendo da idade, vara. Vou deixar para o ano que vem esse assunto. Se for adolescente, castigo. Se for adulto, a autoridade é a mesma. Senta. É maior que você? Tem problema, senta. Você vai escutar. Não. Porque a falta de coragem é o que torna os pais imaturos hoje. O tema dessa noite é pais maduros. Mas o que nós temos é uma safra de pais imaturos. Por quê? São covardes. São covardes. Tem medo de falar não. Tem medo da criança tirar a roupa. Tem medo do escândalo público. Tem medo do que os outros vão achar. Tem medo de ser diferente. Tem medo de não ser amado. Chega para o seu filho e fala: não, não. Desobedeceu, corrige. Corrigiu, chorou, chora. Chora pelo pecado. Ah, mas ele não vai me amar desse jeito, porque meu filho é meio rebelde. Pode ter certeza que ele vai te amar. Ele vai te amar. Porque o que ele mais precisa, o que mais ela precisa é disso. É de limite. É de não. É de pai e mãe corajoso, corajosa. Não acovardados. Por quê? Porque senão a gente liga a televisão, aí vai estar lá na televisão. Fulano pulou da ponte. Fulano se enforcou. Fulano fez isso. Fulano tirou a vida. Fulana tomou remédio. Fulana... Por quê? Porque é uma juventude apática. Zumbizada. Zumbizada. Por quê? Porque tem de tudo, mas não tem nada. Sabe o que é uma pessoa apática? Tanto faz. Whatever. Tanto faz. Não se alegra com nada. Não se anima com nada. E acha que é mais do que obrigação. Mais do que obrigação. Não é a nosso tempo de dificuldades que nos tornaram melhores. Mas era a capacidade de se alegrar com as pequenas conquistas. Quem aqui tomou refrigerante hoje? Levanta a mão. Quem tomou refrigerante essa semana? Alguém tem dificuldade em tomar um copo de refrigerante? Só quem não toma mesmo, né? Quem não pode. Mas a alegria lá na minha casa, quando eu era criança, era o domingo. Que a gente tomava um copo de Guaraná São Carlos. E era aquele copo americano, tá bom? E quando eu digo um copo, é um copo. Que era exatamente a quantidade certa para todos os integrantes da família. Se alguém tomasse um copo e meio, alguém tomaria só meio copo. Natal era Coca-Cola. Subia um pouco o patamar. Legal. Brinquedo? Não tinha brinquedo. Era aquela bola do vizinho que a molecada inteira brincava até acabar o couro, ficava no capotão. E quando alguém ganhava uma bola nova, meu amigo,
e se acabava. Bola de tênis, então? Artbets. Lata de óleo vazio, 2 pedaços de madeira e uma bola de tênis. E correria. Alegria. Alegria. Deixava perdido um saco de lixo para você ver. Virava pipa num rapidinho, assim, ó. Rabiola fazia, tá, virava pipa. Hoje, 8ª série, colégio, dependendo do colégio, tem viagem. Vai lá pro sul. Não é? Bagatela, poucos reais. Bobagemzinha. A criança vai, volta. Aí o pai fala, e aí, como foi lá? O pai fala assim, a mãe fala assim. Como a mãe fala? Conta tudo, como foi lá? Como foi? Como foi? Porque o pai e a mãe nunca foi. Nunca foi. Malemar chegou em Baté. Aí o filho chega, como foi lá? Legal. Tá, mas e aí? Normal. Mas você foi na praia? Foi. E aí, o que tinha lá? Praia, ué. Às vezes a mãe compra lá o celular. O pai guarda o dinheiro o ano inteiro. E vai lá e compra, quer dar de presente pro filho. Legal. Põe em cima da estante. Você não gostou? Gostei. Então, mas... é o celular. Não se alegra em nada. Não sabe as palavrinhas mágicas. Obrigado. Não sabe o valor. Sabe o custo às vezes, mas não sabe o valor. Por isso não fala obrigado, pai. Obrigado, mãe. Por isso que não cuida das coisas em casa. Por isso que não dá valor. Por quê? Porque não se importa, acha que é obrigação ter o que tem. É obrigação ter o que tem. Pais têm que chegar para os filhos e falar: filho, filha, eu amo você porque eu amo você. Você não vai fazer isso. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Eu não sou pai, eu não sou mãe de todo mundo. Eu não sou responsável por todo mundo. Eu sou responsável por você. Então você não vai. Todo mundo tem. Você não precisa ter. Ou não precisa ter agora. Ou saberá esperar até podermos ter. Isso funciona para bens materiais. Isso funciona para relacionamentos. Isso funciona para todas as coisas. E eu não estou falando para você chegar na sua casa, esculhambar com o seu filho e falar: o pastor falou, então vem cá. Não, é com respeito. É com amor. Mas isso a gente conversa numa outra ocasião.